Olá, meu amigo, tudo bem? Eu sou o pastor Ismael e esse é o nosso momento com Deus. E eu quero aqui trazer uma palavra ao seu coração. Só um momento. Aí, vou deixar esse paninho aqui. Trazer uma palavra ao seu coração, uma reflexão e também fica aqui o meu protesto. Nós estamos vivendo momentos difíceis. A censura, ela está vindo de uma forma disfarçada, não está entrando com os dois pés naquilo que está desmoronando os princípios e a imoralidade tomando conta, mas isso está indo de mal a pior e está se tornando até normal. Mas quando se fala da palavra de Deus, quando nós falamos da palavra que muda, da palavra que transforma, a palavra que defende os princípios, que combate a imoralidade e aquilo que Deus abomina, estamos com a dificuldade entre as mídias e tudo hoje está se tornando homofobia. Se não é homofobia, é racismo, é preconceito e tudo mais. Então ficou difícil de nós levarmos a palavra de Deus como ela deve ser levada, porque a Bíblia ela combate a imoralidade, ela defende os princípios familiares e tudo mais. E eu quero aqui dizer o seguinte: até nós pregadores estamos com as dificuldades de trazer a palavra de Deus. E hoje nós vemos que muitos pregadores estão fazendo aí na mídia sucesso, mas são palavras motivacionais, palavras que massageiam o ego da pessoa. E quando nós falamos de uma palavra que realmente ela traz uma mudança de vida, é uma palavra que não massageia o ego de ninguém, porque a Bíblia não massageia o ego de ninguém. Ela fala realmente que você terá uma vida próspera. Sim, ela te dá que você terá uma vida próspera, que Deus é com você, que você vai conseguir as suas vitórias. Sim, claro, mas ela diz também que nós devemos nascer de novo e ser uma nova criatura. E me chama a atenção em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Em 2 Timóteo, deixa eu anotar aqui depois para mim fazer uma lição. Capítulo 2, versículo 4, Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo conselho nos ouvidos, ajuntarão mestre para si mesmos segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. E hoje nós vemos muitos pregadores aí que são mitos. Deus é com você, receba, porque você vai ter vitória, porque você vai prosperar, a sua empresa vai crescer, nenhuma enfermidade vai bater na tua tenda. E a palavra de Deus é: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para Cristo, seja você um novo homem, uma nova criatura, deixando as coisas terrenas, as coisas carnais, e voltando a ter uma vida espiritual, tornando-se deixando o velho homem. Antes eu falava palavras torpes, palavras maldosas, desejava o mal. Hoje não, os meus lábios, o português nosso é tão lindo, é tão bonito, as palavras regionais, elas são tão lindas, as palavras de cada estado, mesmo às vezes o vocabulário muda, mas são palavras saudáveis. Mas hoje nós vemos aí na plena televisão, as pessoas usam palavras de baixo calão, e nós não podemos às vezes falar que Jesus Cristo, ele ama, porém ele é justiça e condena o pecado. E o pecado é a prostituição. Esse é o pecado, a prostituição. Matar, roubar, dar mau testemunho. A palavra de Deus é clara. O homossexualismo, isso é fato, e não adianta nós ficarmos quietos quanto a isso,
porque isso contraria a Deus. E hoje nós estamos chegando a um ponto que nós não podemos mais falar isso. Temos que aceitar as coisas, e até as igrejas estão aí com as portas tão abertas, que a gente vai em alguns cultos, que nós ficamos pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Não existe mais uma disciplina, não existe mais uma palavra que corrige. Aí as pessoas falam que, mas quem convence é o Espírito Santo. Sim, mas é por meio da palavra de Deus e correção. Não adianta eu apenas pregar. Eu, como líder espiritual, eu preciso ensinar, chamar as pessoas aos ensinos. Porém, hoje nós vemos que os cultos, escola bíblica dominical, culto de ensino, qualquer trabalho que se diz estudo da palavra, as pessoas não têm tanto prazer em estar presentes, porque isso contraria o ego. A palavra realmente ela vai bater de frente com você, porque ela vai contrariar a carne, as suas vontades. O fruto do Espírito e as obras da carne são totalmente opostos, como água e óleo, e não se mistura. Ou você vai ser espiritual e ouvir a palavra de Deus, ter essa correção para a tua vida e deixar o Espírito Santo fluir na tua vida, como diz em Gálatas, o Espírito Santo na tua vida vai fluir, o fruto do Espírito. Você vai viver na carne, com as obras da carne, tendo prazer no pecado, e às vezes dentro da igreja, às vezes até em cima de púlpito, às vezes com gravatinha, está bonitinho, mas não tem uma vida realmente ainda para com Deus. E hoje nós vemos aí os pregadores pregando palavras motivacionais, um evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus, que não traz mudança nenhuma, mas criam crentes fracos, crentes doentes, crentes que não suportam nada que venha ao contrário, nenhum vento eles conseguem suportar, por causa dessa palavra motivacionais, pessoas usando livros, usando isso, usando aquilo, e esquece a verdadeira palavra da Bíblia. Às vezes pega um versículo, mas muda todo o contexto para massagear o ego e tudo mais. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus não muda. Quando Jesus disse ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado, esse batizado e todo aquele que crê e se arrepender dos seus pecados, esse será salvo. Esse será salvo. Então eu quero que você entenda isso. Deus é bom o tempo todo, mas não brinca com ele não. Não pensa que ele deixou de ser Deus. Ele é imutável. Ele não muda. Ele é eterno, ele não muda. Eu sempre disse, ele criou o bem e o mal. Ele criou as trevas e a luz. Nós sabemos que as trevas é a ausência de luz. Mas quando se fala o bem e o mal, está muito nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Deus ele criou o bem e criou o mal, mas ele decidiu ser bom. Ele decidiu ser bom e abominou o mal. E quando ele colocou isso no seu caráter, na sua personalidade, ele permanece bom. Ele não muda. Ele não muda o caráter, ele não muda a sua palavra, ele não muda a personalidade. O que é pecado vai ser sempre pecado. Não adianta. O que é pecado vai ser sempre pecado. Passam-se os anos, passam-se os séculos, mas o pecado vai ser sempre pecado. Talvez muitas igrejas estão tendo o pecado como um utensílio da própria igreja. E alguns crentes têm o pecado como algum pet, como um animalzinho de estimação. E a igreja, às vezes, para não contrariar, acaba camuflando o pecado, pois estão caminhando para o erro, no caminho do pecado. E naquele dia, muitos vão dizer, mas em teu nome, nós expulsamos os demônios, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós fizemos maravilha. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que praticai a iniquidade. E outras formas de vai dizer assim também, eu nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Não brigue com Deus. Deus não se deixa escarnecer. Não adianta termos muitas igrejas, muitos templos. Hoje é assim. Está abrindo igreja para todos os lados. Pessoas que muito menos têm conhecimento bíblico, eles vivem nos seus achismos,
na sua axiologia, nas suas próprias visões, nas suas próprias óticas, aquilo que eles acham que é certo, e abrem as suas igrejas, fazem aí junto num povo, e se intitulam pastores, apóstolos, bispos, sei lá o que for, e acabam contrariando a palavra de Deus. Eu não sei até onde vai isso. Eu não sei até onde vai essa situação. E hoje todo mundo quer pregar, mas ninguém quer aprender. E se forem aprender a verdadeira palavra, também não vão aceitar. São poucos pregadores que têm o Espírito Santo de Deus e atuam como realmente fiel à palavra de Deus. Eu não sei se eu vou durar muito tempo na mídia aqui, porque a verdade é uma só. Ou você muda de vida, ou você se arrependa dos seus pecados e deixa o mal, deixa o pecado. Eu falo para você, eu vou falar para você, para não ficar dizendo que eu estou falando ao vento. Capítulo 5, versículo 16 de Gálatas. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Idolatria. Olha lá, pesquisa o que é idolatria. Feitiçaria. Pesquisa o que é feitiçaria. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice e outras coisas como que são semelhantes a essas. Esses não vão herdar o reino do céu. Isso é fato, não vai mudar isso. Isso não vai mudar. Eu posso pegar esses pecados e as tangentes que levam, que saem desses pontos que são semelhantes a isso, e eu camuflar e aceitar dentro da igreja, vai eu e você para o inferno, não adianta. Ou nós pregamos a palavra de Deus e você muda e vamos de mão dada para o céu, ou eu vou pegar a palavra de Deus, camuflar ela para alegrar o seu ego e vamos nós dois para o inferno. E as pessoas não falam mais sobre o inferno porque é uma coisa careta. Ei, é os antigos que falavam, mas é o mesmo Deus, é o mesmo pecado, é a mesma Bíblia. E eu vou dizer uma coisa para você: os antigos tinham mais domínio sobre o povo do que o dia de hoje, porque eles pregavam a palavra e as pessoas que se arrependiam, realmente se arrependiam, não tinha meio termo, ou era crente que chegava ao extremo, ou não eram. Não tinha meio termo, porque a palavra não tem meio termo. Ela é incisa, ela é focada num ponto. Ou você se arrepende e muda de vida, ou você muda de vida. Aí você vai ver, porque você diz aqui, olha, o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Aí o versículo 24 fala assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então tem que ser espiritual. Eu não sei até onde nós vamos. Eu vejo na internet aí cada barbaridade, uns cultos que você não sabe se estão cultuando a Deus ou a demônios. Pegou o Pentecoste, está fazendo o Pentecoste parecendo a casa, uma casa bagunçada, usando o Pentecoste como uma forma de chamar a atenção. O Pentecoste é muito mais que um pula-pula. O Pentecoste é a unção de Deus sobre a vida do homem, é a manifestação do Espírito Santo com dons espirituais.
a evidência, a língua estranha. Algumas igrejas não acreditam no batismo com o Espírito Santo com a evidência de língua estranha, mas também é cada um com a sua fé. Isso não vai implicar em nada na salvação. O que vai implicar na salvação é você adulterar e mudar a palavra de Deus para massagear o ego de alguns. Então eu quero dizer para você, eu quero que você vá para o céu juntamente comigo. Não vamos nos conformar com esse mundo. Não vos conformeis com este mundo. Mas vamos dar um basta para nós. Vamos nós rever os nossos conceitos, os nossos valores. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Está difícil o negócio. Eu não sei aonde vai parar se as coisas continuar caminhando desse jeito. Igrejas abrindo a todas as esquinas, homens e mulheres despreparados, se autodenominando pastores, apóstolos, bispos. Daqui a pouco vai ter Jesus 1, Jesus 2, Jesus Cristinho, Jesus Cristão. Daqui a pouco vai ter o Espírito Santo tal, o Espírito Santo tal. Vai ser assim. Daqui a pouco não tem mais nomes para dar a títulos a dar a algumas pessoas. Então eu não sei o que vai acontecer. Ou nós colocamos o nosso pé no chão e o homem venha se arrepender dos seus pecados, embora que a volta do Senhor é iminente. Isso as igrejas também não estão pregando mais. Ele vai voltar. Em Tessalonicenses, Paulo deixa claro que será como tocar da trombeta. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão, e juntamente com aqueles que em Cristo esperaram a sua volta, serão arrebatados, e esses serão levados ao céu. E depois haverá uma grande tribulação. E essa tribulação não vai haver ranger de dentes, muito sofrimento, mas a porta da graça vai se fechar. Aí com seu próprio sangue pela morte você vai realmente alcançar a sua salvação. E todos aqueles que não prostrarem aos pés do anticristo, da besta, esses vão alcançar Jesus Cristo pela sua própria morte. Hoje a porta da graça está aberta. Então vamos nos atentar a isso. Que Deus seja glorificado na tua vida. Eu sou o pastor Ismael. Esse é o nosso encontro com Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe.